Paz de Deus, meus irmãos e irmãs. Meu nome é Sofia e venho de uma pequena cidade onde a graça divina possui raízes profundas. Hoje, quero compartilhar com vocês um testemunho que, ainda hoje, ao recordar, faz meus olhos marejarem. Apenas quem vivenciou sabe a força da mão de Deus quando tudo parece perdido. Eu não nasci na fé. Minha infância foi modesta, marcada por desafios constantes e pouquíssima religiosidade. Em casa, não se falava de Deus, não havia orações nem reverência. A rotina era trabalho, escola e um silêncio quase palpável. Meu pai era um homem íntegro, mas reservado, daqueles que falam pouco e expressam menos emoção ainda. Minha mãe, mais sensível, vivia tão sobrecarregada que mal conseguia nutrir sua própria alma. Cresci então nesse ambiente, sem conhecer uma oração, sem nunca ter visto uma Bíblia aberta sobre a mesa, sem jamais ouvir o nome de Jesus ser pronunciado com temor. Somente aos 16 anos, Deus começou a me cercar. Eu estudava em uma escola pública próxima ao bairro Vila Harmonia e tinha uma colega de classe peculiar. O nome dela era Clara. Ela se expressava com gentileza, não revidava ofensas e não se divertia com piadas de mau gosto. Sempre que eu perguntava onde ela ia aos domingos, ela respondia com simplicidade: "Vou à reunião dos jovens e crianças." No início, eu nem compreendia o que era aquilo, mas ela jamais me forçou a nada. Certo dia, em uma sexta-feira do mês de maio de 2010, ela me convidou. "Sofia, neste domingo haverá um culto muito especial. Você gostaria de ir conosco? Minha mãe pode te buscar em casa." E eu aceitei. Aquele foi meu primeiro contato com a congregação cristã no Brasil. Irmãos e irmãs, que experiência extraordinária! Eu nunca havia sentido algo semelhante. A reverência, o silêncio antes da oração, os instrumentos afinando. Parecia que o próprio céu estava presente. Ao me ajoelhar, mesmo sem saber o que dizer, comecei a chorar. Aquele choro foi uma semente lançada em meu coração. Passei a frequentar as reuniões com Clara, ia ao culto de jovens e crianças pela manhã, à mocidade à tarde e ao culto oficial à noite. Aos poucos, a palavra foi penetrando em minha alma. Eu não compreendia tudo, mas sentia profundamente. Aos 20 anos, o Senhor me chamou ao batismo. Foi um dos dias mais belos da minha vida. A mensagem proferida naquele dia dizia: "Eu te tirei de terra árida e te plantei junto a riachos de águas." Irmãos e irmãs, compreendi que aquela palavra era para mim. Fui batizada e iniciei uma nova jornada na graça, na doutrina e na comunhão. Foi ali que tudo teve um novo começo. Foi dentro da igreja que conheci o jovem que se tornaria meu esposo. Não mencionarei seu nome aqui, pois este testemunho não visa acusar ninguém, mas sim glorificar o nome do Senhor que me libertou. Ele era muito respeitado na comunidade. Seus pais, então, eram considerados pilares da igreja, com muitos anos de ministério e dedicação à obra, reconhecidos por todos como uma família de fé. E ele, aparentemente, seguia esses passos. Um jovem sério, tocava instrumento, participava das reuniões e estava sempre com a Bíblia em mãos. Quando começamos a conversar, tudo aconteceu com ordem e retidão. Falamos com o cooperador de jovens, envolvemos os pais, buscamos a palavra juntos e Deus confirmou nossa união. No início, eu me sentia como alguém escolhida. Todos diziam: "Você vai se casar com um servo de Deus, Sofia. Que bênção!" E eu acreditava. Afinal, ele era atencioso, presente, orava comigo, líamos a palavra juntos, fazíamos planos e sonhávamos em conjunto. O noivado foi marcado por zelo e oração, e logo nos casamos. Nos primeiros meses de casada, eu vivia o que considerava a realização de uma promessa. Nossa casa era simples, mas repleta de comunhão. Tínhamos momentos de oração juntos, ele continuava a participar dos cultos como auxiliar, ajudava os irmãos mais novos e organizava visitas. Eu me sentia segura e protegida. Contudo, irmãos e irmãs, quando o adversário não consegue impedir a promessa, ele tenta corrompê-la, e foi exatamente isso que ele tentou fazer comigo. Depois do nosso casamento, tudo parecia estar perfeitamente ajustado. Eu tinha apenas 20 anos, uma jovem cheia de sonhos e esperança. Sentia-me como se tivesse recebido uma nova vida. Havia sido purificada nas águas do batismo, iniciado uma caminhada de fé e agora tinha um companheiro que, aos meus olhos, era a resposta às minhas orações.
O noivado foi marcado por zelo e oração e logo nos casamos. Nos primeiros meses de casada, eu vivia o que considerava a realização de uma promessa. Nossa casa era simples, mas repleta de comunhão. Tínhamos momentos de oração juntos. Ele continuava a participar dos cultos como auxiliar, ajudava os irmãos mais novos e organizava visitas. Eu me sentia segura e protegida. Contudo, irmãos e irmãs, quando o adversário não consegue impedir a promessa, ele tenta corrompê-la. E foi exatamente isso que ele tentou fazer comigo. Depois do nosso casamento, tudo parecia estar perfeitamente ajustado. Eu tinha apenas 20 anos, uma jovem cheia de sonhos e esperança. Sentia-me como se tivesse recebido uma nova vida, havia sido purificada nas águas do batismo, iniciado uma caminhada de fé e agora tinha um companheiro que, aos meus olhos, era a resposta às minhas orações. No começo, tudo era cuidado e dedicação. Fazíamos orações antes de sair de casa, líamos a palavra antes de dormir. Tínhamos um cantinho modesto, alugado, com móveis usados, mas com uma paz que eu acreditava que nada no mundo poderia abalar. Lembro-me de que ele chegava do trabalho, me abraçava por trás na cozinha enquanto eu mexia a panela de arroz e dizia baixinho: "Você é a mulher que eu pedi a Deus." Aquilo me fazia derreter por dentro, e eu, na minha ingenuidade de recém-casada, achava que o céu era ali mesmo. As irmãs mais velhas vinham até mim e comentavam: "Sofia, como é belo ver vocês dois juntos, um casal tão alinhado com a doutrina." E eu sorria, mas por dentro meu coração se enchia de uma mistura de alegria e responsabilidade. Eu desejava ser a esposa ideal, aquela que auxilia, que ora junto, que não murmura, que serve com amor. No entanto, irmãos e irmãs, aos poucos comecei a notar pequenas nuances, coisas que na época pareciam insignificantes, mas hoje, olhando em retrospecto, vejo que eram sinais. Sinais de que algo, por trás de todo aquele zelo aparente, estava fora do lugar. Começou com a maneira como ele falava comigo. No início, tudo era em diminutivo, amorzinho, benzinho, meu bem. Mas um dia, voltando de um culto noturno, ele se irritou porque esqueci de deixar a toalha separada. Foi a primeira vez que me chamou de desatenta. Foi um tom suave, mas estranhamente seco. Eu até tentei brincar para descontrair. "Ué, amor, é só pegar outra toalha." E ele, irmãos e irmãs, me olhou com um olhar que eu não conhecia. Aquele brilho suave que ele tinha nos olhos desapareceu e ele respondeu com uma risada fria: "Se eu quisesse pegar, eu tinha ficado solteiro." Naquele instante, congelei. Não era o que ele disse, mas o jeito. Fiquei em silêncio. Fui dormir com um nó na garganta. Pensei: deve ser cansaço, ele trabalhou muito hoje, e o perdoei. Nem mencionei o assunto no dia seguinte. Preparei o café, coloquei o pão na mesa, fiz tudo como de costume, mas aquele olhar, aquela frieza, permaneceram gravados em mim. Depois disso, outras pequenas coisas começaram a acontecer. Um dia, enquanto arrumava a casa, ele encontrou um bilhetinho que uma amiga havia deixado em minha Bíblia há algum tempo. Era um bilhete de carinho, apenas dizendo que me amava em Cristo e que estava orando por mim. E ele, irmãos e irmãs, transformou aquele papel em uma acusação. Disse que eu andava escondendo amizades, que estava trocando bilhetinhos como uma adolescente. Senti-me envergonhada, sem saber o que dizer. Tentei explicar, mas ele me interrompeu no meio da frase. "Não precisa explicar, já entendi." Aquela foi a primeira noite em que dormimos sem orar. Não houve briga nem discussão, apenas o silêncio. O tipo de silêncio que machuca, que gela a alma, que pesa mais que um grito. Eu fiquei ali com o véu ainda na cabeceira, esperando que ele se virasse, esperando que ele me chamasse para orar. Mas ele virou para o canto e apagou a luz. E eu fiquei ali com os olhos abertos, encarando o teto, pedindo a Deus que me mostrasse se aquilo era apenas uma fase. Mesmo assim, nos cultos ele era outra pessoa, glorificava com fervor, lia a palavra com autoridade. Os irmãos vinham falar comigo com orgulho, elogiavam a postura dele. E eu, irmãos e irmãs, comecei a achar que talvez o problema fosse eu. Comecei a me vigiar demais. Passei a me calar em muitas situações. Se eu não gostava de algo, guardava para mim. Se eu queria conversar, esperava ele estar com humor melhor.
tudo para evitar atrito, tudo para manter a aparência de paz, porque dentro da igreja éramos vistos como um casal exemplar. E eu achava que se ele era tão respeitado por todos, eu é que devia estar errada. Mas o coração da mulher sente. E eu comecei a sentir que o carinho havia se transformado em cobrança, que a parceria a virou comando, que a paz havia dado lugar a uma tensão que só aumentava. Até as orações mudaram. Ele já não se ajoelhava comigo como antes. Às vezes terminava de comer e ia direto para o sofá. Dizia que estava cansado. Outras vezes nem voltava do culto comigo. Dizia que ia para uma reunião rápida com outros irmãos. Só que quando eu perguntava quem estava na reunião, ele desconversava, trocava de assunto ou mudava o tom. Mas mesmo assim, mesmo com tudo isso, eu ainda acreditava. Porque quando a gente ama de verdade, irmãos e irmãs, a gente se apega até nas mínimas promessas. Eu dizia para mim mesma, é só uma fase, todo casamento passa por provações. E orava. À noite, quando ele dormia, eu ia sozinha para a cozinha, colocava o véu, me ajoelhava ali no azulejo gelado e falava baixinho. Senhor, eu sei que tu uniste este lar, então visita-o, muda o coração dele, Senhor. Traz de volta aquele homem da oração, do zelo, do amor. Mas Deus, irmãos e irmãs, Deus conhece o oculto, e ele já estava vendo o que eu ainda não conseguia enxergar e o que viria depois. Só Deus para sustentar. Irmãos e irmãs, os meses seguintes foram os mais confusos da minha vida. Por fora, tudo parecia o mesmo. A casa ainda era a mesma, a igreja ainda era a mesma, o rosto do meu marido ainda era o mesmo. Mas por dentro, dentro de mim, era como se uma rachadura tivesse se aberto bem no meio do meu peito. E quanto mais eu tentava consertar com oração, com silêncio, com renúncia, mais a rachadura se alargava. Ele passou a chegar tarde. No começo, dizia que eram visitas com irmãos da comunidade. Depois, começou a dar desculpas vagas. Quando eu perguntava, ele já respondia com ironia. Precisa saber de tudo agora? E isso doía mais do que qualquer agressão física. Porque, irmãos e irmãs, a pior violência não é a que fere a pele, é a que quebra o coração. E assim foi virando rotina. Ele saía, voltava sem hora, me ignorava dias inteiros. Às vezes, quando me olhava, era como se eu fosse um móvel da casa, algo que não precisava ser notado. Já não se importava com o que eu sentia, com o que eu falava, e o mais difícil era o domingo. Sim, irmãos e irmãs, o domingo, que era o dia mais bonito para mim, virou um fardo pesado, porque era o dia em que passávamos o tempo inteiro na igreja cercados pela Irmandade. E ele fazia questão de demonstrar um zelo que em casa não existia mais. Ele glorificava com fervor, lia a palavra com força e todos elogiavam. Dizia-se que ele era um homem de oração, um servo sério, um exemplo de conduta. E eu ali do lado, com o rosto baixo, o véu cobrindo as marcas que não estavam no rosto, mas na alma. Lembro-me de uma manhã de domingo, em outubro de 2018, no culto de jovens e crianças. Ele atendeu a reunião com tanta autoridade que até o ancião da região elogiou. Disseram que ele estava no auge espiritual. Eu ouvia aquilo e me perguntava, meu Deus, será que sou eu que estou cega? Será que sou eu que estou vendo demais? Mas à noite, quando voltamos para casa, bastou eu comentar que o gás estava acabando. Irmãos e irmãs, ele jogou o pano de prato na pia com tanta força que a água espirrou pelo chão inteiro. Me olhou com desprezo e disse, você só sabe reclamar, mulher, até nas coisas de casa arruma um jeito de aborrecer. E saiu da cozinha. Fiquei ali parada, olhando para a água escorrendo pelo azulejo e sentindo que era a minha dignidade que estava escorrendo junto. Peguei o véu, fui até o quarto, ajoelhei e pedi. Senhor, eu não quero perder meu lar, eu não quero escandalizar a tua obra, mas me mostra se ainda é promessa ou se é cativeiro. E Deus começou a falar. Não foi do jeito que eu esperava, mas ele começou. Na semana seguinte, pedimos a palavra juntos, algo que fazia tempo que não fazíamos. Ele disse que queria retomar o zelo antigo, e eu me iludi, achando que seria um recomeço. Mas a palavra que caiu foi como uma lâmina. Vou sacudir esta casa, porque onde há mentira não haverá permanência, mas onde houver verdade haverá livramento. Ele fechou a Bíblia com força, fingiu que não era com ele, mas eu tremi porque eu sabia. A partir daquele dia, os silêncios aumentaram, as acusações veladas também. Se eu ficava triste, ele dizia que eu era ingrata.
Se eu chorava, ele dizia que eu estava querendo chamar atenção. Até quando me via com o véu na cabeça orando, ele perguntava: está pedindo para Deus me castigar agora? E eu engoli o choro, irmãos e irmãs, porque não sabia mais como agir. Foi nessa fase que ele começou a ficar mais agressivo. Não com sotos, ainda não, mas com gestos, portas batidas, objetos quebrados, gritos. Um dia, meu filho Lucas derrubou um copo no chão e ele gritou tão alto que o menino se encolheu atrás de mim. Aquilo me rasgou. Era como se o medo tivesse entrado de vez em nossa casa. E a partir daquele dia, a minha oração mudou. Eu já não orava mais pedindo para Deus restaurar meu casamento. Eu orava pedindo para Deus me guardar viva. Porque, irmãos e irmãs, quando o lar vira campo de guerra, a alma começa a pedir socorro antes mesmo da boca abrir. E mesmo com tudo isso, ele foi separado como diácono. Sim, a consagração aconteceu pouco tempo depois. Uma reunião ministerial foi feita, os nomes foram apresentados e o nome dele foi confirmado. Quando ele me contou, eu fingi um sorriso. Por dentro, uma parte de mim desmoronou, porque se antes ele já era respeitado, agora seria temido. Quem ia acreditar em mim se agora ele era um homem levantado na obra de Deus? Mas eu continuei calada porque ainda viria coisa pior. Depois que ele foi separado como diácono, meus irmãos e irmãs, a situação que já era difícil tomou proporções que nem eu imaginava que suportaria. Achei que talvez aquela responsabilidade no ministério fosse mudar o coração dele. Pensei, agora ele vai entender o peso de atender um culto, vai buscar mais santidade, vai tratar melhor o lar. Mas, ao invés disso, foi como se ele se sentisse acima de qualquer correção, acima até do temor. Dentro da igreja, ele era honrado, reverenciado, convidado para atender cultos em outras comunidades. As irmãs vinham me parabenizar. Sofia, esposa de diácono, que honra! E eu sorria com os olhos secos e a alma desmanchando por dentro, porque ninguém ali sabia o que eu vivia depois que as portas se fechavam. Irmãos e irmãs, vou falar com muito temor o que começou a acontecer depois da separação dele para o ministério. O primeiro empurrão aconteceu numa noite comum, em fevereiro de 2019. Não foi um dia de briga, não foi um momento explosivo. Foi porque ele chegou em casa e não tinha o jantar que ele queria. Tinha arroz, feijão, salada e carne moída. E ele queria bife, só isso. Eu tentei explicar que o dinheiro tinha apertado, que eu tinha feito o que dava, que ia fazer o bife no outro dia. Mas antes que eu terminasse de falar, ele levantou da cadeira e me empurrou contra a pia com força. Bati o braço no mármore e na hora senti uma queimação, mas ele nem olhou, foi pro quarto, bateu a porta e ficou lá. Eu fui pro banheiro, coloquei o véu, ajoelhei ali mesmo com o braço latejando e só consegui dizer: Senhor, eu não sei o que está acontecendo, mas se for provação da promessa, me dá força, e se for laço do inimigo, me livra. No outro dia, eu levantei, como sempre, preparei o café, vesti o menino para a escola, cuidei da casa, fui ao mercado com o braço ainda dolorido, sem contar nada para ninguém. Nem minha mãe sabia, nem minha vizinha mais próxima. Porque como contar, como explicar que o diácono respeitado, aquele que atendia culto com tanta autoridade, tinha empurrado a própria esposa por causa de um prato de comida? Depois disso, as agressões foram ficando mais frequentes. Às vezes eram empurrões, outras vezes puxões de braço. Já cheguei a cair no corredor da casa tentando escapar de um tapa, mas nunca gritei, nunca saí correndo, nunca contei, porque eu ainda acreditava que Deus ia mudar aquilo. Eu ainda orava de madrugada por ele, ainda lia a palavra com ele dormindo ao lado, ainda jejuava pela transformação dele. Só que aos poucos, irmãos e irmãs, fui sentindo que eu não estava mais vivendo, eu estava sobrevivendo. Ele começou a ter acessos de raiva do nada. Se o menino chorava alto, ele gritava. Se o telefone tocava e era alguém da igreja me chamando para uma visita, ele desconfiava. Começou a controlar tudo, roupas, conversas, até as irmãs com quem eu podia andar. Dizia que era zelo, mas era controle. E por trás desse zelo havia opressão. Teve um domingo à tarde, em maio de 2020, na reunião da mocidade, que a palavra veio com uma virtude tão forte que parecia que o céu tinha descido ali. O cooperador leu a palavra e depois parou. Ficou em silêncio e disse assim: tem alma aqui que está sendo calada pelo medo, mas o Senhor manda dizer: não temas, porque eu vou te justificar e arrancar esse cativeiro com mão poderosa. Irmãos e irmãs, eu tremi no banco. Eu sabia que era comigo.
Senti a mão de Deus me tocando ali mesmo. Voltei para casa naquela noite com o coração fervendo. Fui para o quarto, dobrei o joelho e agradeci. Falei com fé: Senhor, eu creio. Tu vais me tirar dessa prisão. Tu vais me justificar. Só que o inimigo, irmãos e irmãs, quando percebe que Deus se levantou, ele se enfurece. E naquela mesma semana, ele me bateu como nunca tinha feito antes. Foi numa quarta-feira de julho de 2020. Eu só pedi que ele não deixasse o sapato sujo no meio da sala. Só isso. Ele ficou em silêncio por uns segundos e de repente me empurrou contra a porta com tanta força que minha cabeça bateu na madeira. Vi estrelas. Senti o corpo fraquejar e ele ainda gritou: Você está me desrespeitando dentro da minha casa. Não esquece que eu sou o homem de Deus. E bateu a porta do quarto, me deixando caída no chão. Irmãos e irmãs, homem de Deus? Eu fui me arrastando até o banheiro, lavei o rosto, olhei para o espelho e só consegui chorar. Mas foi ali, naquele momento, com o rosto inchado e a alma sangrando, que eu tomei uma decisão. Eu não ia mais orar pela mudança dele. Eu ia orar pela minha libertação. E foi nessa oração que Deus começou a mover os céus de forma visível. Meus irmãos e irmãs, depois daquela quarta-feira terrível, em julho de 2020, onde ele me empurrou com tanta força que minha cabeça bateu na porta, eu passei 2 dias com tontura. A visão ficava embaçada às vezes. Eu sentia uma dor leve no fundo da nuca e mesmo assim cuidei da casa, cuidei de nosso filho Lucas, fui na padaria, lavei roupa, porque quem está dentro de um lar de aparências não tem tempo para sentir dor. A gente aprende a esconder tudo, até de nós mesmas. Mas dentro de mim, uma revolução tinha começado. Naquela mesma noite, ajoelhada no banheiro, trancada para ninguém ouvir, fiz uma oração que não foi bonita. Não foi longa, nem cheia de palavras floridas. Foi uma oração quebrada, entre soluços e gemidos. Eu disse: Senhor, me escuta só mais essa vez. Se ainda é promessa, me prova. Se é cativeiro, me liberta. Mas não me deixa morrer dentro da minha casa. E desabei. Irmãos e irmãs, a resposta não demorou. No domingo seguinte, tomei coragem e fui congregar longe, numa comunidade onde ninguém me conhecia. Acordei cedo, coloquei uma roupa escura, amarrei o cabelo, arrumei o menino e disse para ele que a gente ia visitar a vovó. Mas na verdade fui buscar socorro espiritual, porque eu já não suportava mais aquele inferno disfarçado de casamento. Cheguei cedo, antes da primeira oração, sentei no último banco, cabeça baixa, o véu quase caindo na testa, e ali fiquei. Quando a Irmandade começou a se ajoelhar, me ajoelhei também. E irmãos e irmãs, o céu desceu naquele culto. Eu não conhecia o cooperador que atendeu. Era um senhor simples, manso, voz baixa, mas quando ele se levantou para ler a palavra, algo tomou conta da igreja. Ele ficou em silêncio por alguns segundos, depois ergueu a cabeça com os olhos molhados e disse: Tem alma aqui que não aguenta mais chorar no escuro. O Senhor manda dizer: Eu vi tudo. Vi cada noite em que você foi dormir ferida e cada manhã em que levantou calada. Eu, o Senhor, vou mudar o teu cativeiro. Eu não tive força, irmãos e irmãs. Me desmanchei em pranto. Era como se o céu estivesse dizendo: Cheguei, filha, cheguei para te tirar daí. Aquela palavra não veio só como conforto, veio como resposta, veio como selo da libertação. E eu entendi com cada fibra do meu ser que Deus ia agir, que a mão dele, que até então parecia em silêncio, já estava se movendo. Voltei para casa com os olhos inchados, mas com o coração em paz. Pela primeira vez em meses, senti que não estava sozinha. Senti que o céu tinha me enxergado de verdade. Não como esposa de diácono, não como membro antiga, mas como filha. E irmãos e irmãs, foi então que as coisas começaram a se acelerar. Ele voltou a me tratar com um tipo de silêncio diferente. Não era mais desprezo, era inquietação. Ele me olhava como quem não reconhecia mais a mulher que tinha em casa. Ficava horas calado, depois explodia por bobagens. E o que me assustava é que ele já não me batia mais só com as palavras ou empurrões. O olhar dele mudou. Era como se algo dentro dele tivesse tomado conta. Comecei a perceber que ele andava murmurando sozinho pela casa. Às vezes, à noite, ele se levantava da cama, andava de um lado para o outro no corredor, falava baixinho e voltava para dormir suado, ofegante. Tive medo, irmãos e irmãs, mas ao mesmo tempo, eu sabia, o Senhor já estava agindo. O juízo de Deus estava em movimento. Numa dessas noites, ele chegou mais tarde do que o normal, em outubro de 2020.
Eu tinha colocado nosso filho Lucas para dormir e estava na cozinha lavando louça. Quando ele entrou, o cheiro de bebida era evidente. Tentou disfarçar com menta, mas era impossível não sentir. Colocou as chaves com força na mesa e ficou me olhando. Eu continuei lavando os pratos de cabeça baixa, mas por dentro já orando. Ele disse: "Você acha que eu não sei? Você foi contar tudo para alguém, né? Por isso tá com esse ar de santa agora. Mas ninguém vai tirar o que é meu." E ali, irmãos e irmãs, eu soube. Ele estava alimentando algo no coração, um plano, uma intenção, e aquela intenção não era boa. Fiquei em silêncio, não retruquei, não gritei. Fui para o quarto, tranquei a porta por dentro e orei como nunca. Pedi socorro ao céu. Disse: "Senhor, o inimigo já lançou a faca. Agora é contigo." E a faca? Ai, a meus irmãos e irmãs, a faca viria. Mas Deus já tinha um plano. Meus irmãos e irmãs, depois daquela noite em que ele me olhou com aquele semblante estranho, falando em tom ameaçador que ninguém ia tirar o que era dele, eu senti que alguma coisa muito séria estava por vir. Já não era só desconfiança, já não era só medo, era um pressentimento espiritual, o tipo de aviso que só Deus pode dar. Naquela semana eu me resguardei em oração como nunca. Jejuei 3 dias seguidos, não pela conversão dele, mas pela minha vida e pela do meu filho, Lucas. Orei nas madrugadas, com o véu na cabeça e os joelhos doendo. Disse: "Senhor, se hoje for meu último dia, que o Senhor me receba. Mas se o Senhor ainda tem promessa comigo, então me guarda com a tua mão." Na quinta-feira à noite, em novembro de 2020, ele chegou diferente. Tinha uma expressão seca, um andar duro. Não falou comigo, não jantou, não brincou com o menino. Só entrou, tomou banho e foi direto para o quarto. Trancou a porta e ficou lá. Eu dormi no quarto do meu filho naquela noite, mas não consegui pregar os olhos. Orei até o sol nascer. E no dia seguinte, foi como se o clima da casa tivesse carregado. Silêncio, tensão, um peso no ar. E quando ele saiu para atender um compromisso, aproveitei e fui congregar. Era sexta-feira, 15 de novembro de 2020, e teve culto de ensaio na comunidade de uma cidade próxima. O culto foi uma bênção. Deus falou com várias almas, mas quando chegou o final, o cooperador disse uma frase que ficou cravada em mim. "Tem alguém aqui que vai ver a faca do inimigo cair no chão, porque a peleja por ti sou eu, diz o Senhor." Irmãos e irmãs, eu senti aquilo como uma flecha no peito. Era comigo, eu sabia. Voltei para casa já com o coração palpitando. Entrei em silêncio, arrumei a cozinha, fui ver meu filho e quando me virei, ele estava parado na porta, de pé, calado, com os olhos vermelhos. Ele disse: "Você foi de novo naquela igreja esquisita? Acha que eu não sei? Tá querendo me envergonhar diante da Irmandade?" Tentei responder com calma, mas ele já estava transtornado. Foi até a gaveta da pia, abriu com força e puxou uma faca. Sim, irmãos e irmãs, uma faca de cozinha grande, daquelas que a gente usa para cortar carne. Ele veio em minha direção com a faca na mão e os olhos cheios de fúria. Eu recuei, peguei meu filho nos braços e gritei: "Jesus, me livra!" Foi nessa hora, irmãos, irmãs, nessa hora que o céu desceu dentro da minha cozinha. Ele tropeçou no tapete da sala, caiu com força de bruços e a faca voou da mão dele. Bateu na parede e caiu no chão distante. Na hora parecia que o tempo parou. Eu fiquei paralisada, tremendo. Ele ficou caído, grogue, com o rosto no chão. E ali mesmo, no meio do chão frio, ele começou a chorar. Chorava como criança, como quem teve um encontro com a justiça de Deus. Eu peguei meu filho, corri para o quarto, tranquei a porta e liguei para uma irmã que era muito discreta, que sempre me oferecia ajuda sem perguntar muito. Ela veio, me buscou, me levou para a casa dela, me deu abrigo e ligou para um dos cooperadores mais antigos, que já desconfiava de certas coisas. E ali tudo veio à tona.
O ministério agiu com sabedoria. Nada foi exposto em púlpito. Tudo foi tratado com oração, conselho e discernimento. Mas ele foi afastado. E eu fui liberto. Numa dessas noites, ele chegou mais tarde do que o normal, em outubro de 2020. Eu tinha colocado nosso filho Lucas para dormir e estava na cozinha lavando louça. Quando ele entrou, o cheiro de bebida era evidente. Tentou disfarçar com menta, mas era impossível não sentir. Colocou as chaves com força na mesa e ficou me olhando. Eu continuei lavando os pratos, de cabeça baixa, mas por dentro já orando. Ele disse: "Você acha que eu não sei? Você foi contar tudo para alguém, né? Por isso está com esse ar de santa agora. Mas ninguém vai tirar o que é meu." E ali, irmãos e irmãs, eu soube. Ele estava alimentando algo no coração, um plano, uma intenção, e aquela intenção não era boa. Fiquei em silêncio, não retruquei, não gritei. Fui para o quarto, tranquei a porta por dentro e orei como nunca. Pedi socorro ao céu. Disse: "Senhor, o inimigo já lançou a faca, agora é contigo." E a faca? Meus irmãos e irmãs, a faca viria, mas Deus já tinha um plano. Meus irmãos e irmãs, depois daquela noite em que ele me olhou com aquele semblante estranho, falando então ameaçador que ninguém ia tirar o que era dele, eu senti que alguma coisa muito séria estava por vir. Já não era só desconfiança, já não era só medo, era um pressentimento espiritual, o tipo de aviso que só Deus pode dar. Naquela semana, eu me resguardei em oração como nunca. Jejuei 3 dias seguidos, não pela conversão dele, mas pela minha vida e pela do meu filho Lucas. Orei nas madrugadas, com o véu na cabeça e os joelhos doendo. Disse: "Senhor, se hoje for meu último dia, que o Senhor me receba. Mas se o Senhor ainda tem promessa comigo, então me guarda com a tua mão." Na quinta-feira à noite, em novembro de 2020, ele chegou diferente. Tinha uma expressão seca, um andar duro. Não falou comigo, não jantou, não brincou com o menino. Só entrou, tomou banho e foi direto para o quarto. Trancou a porta e ficou lá. Eu dormi no quarto do meu filho naquela noite, mas não consegui pregar os olhos. Orei até o sol nascer e no dia seguinte foi como se o clima da casa estivesse carregado. Silêncio, tensão, um peso no ar. E quando ele saiu para atender um compromisso, aproveitei e fui congregar. Era sexta-feira, 15 de novembro de 2020, e teve culto de ensaio à comunidade de uma cidade próxima. O culto foi uma bênção, Deus falou com várias almas, mas quando chegou o final, o cooperador disse uma frase que ficou cravada em mim. "Tem alguém aqui que vai ver a faca do inimigo cair no chão, porque a peleja por ti sou eu", diz o Senhor. Irmãos e irmãs, eu senti aquilo como uma flecha no peito. Era comigo, eu sabia. Voltei para casa já com o coração palpitando. Entrei em silêncio, arrumei a cozinha, fui ver meu filho e quando me virei, ele estava parado na porta, de pé, calado, com os olhos vermelhos. Ele disse: "Você foi de novo naquela igreja esquisita. Acha que eu não sei? Está querendo me envergonhar diante da Irmandade?" Tentei responder com calma, mas ele já estava transtornado. Foi até a gaveta da pia, abriu com força e puxou uma faca. Sim, irmãos e irmãs, uma faca de cozinha grande, daquelas que a gente usa para cortar carne. Ele veio em minha direção com a faca na mão e os olhos cheios de fúria. Eu recuei, peguei meu filho nos braços e gritei: "Jesus, me livra!" Foi nessa hora, irmãos e irmãs, nessa hora que o céu desceu dentro da minha cozinha. Ele tropeçou no tapete da sala, caiu com força de bruços e a faca voou da mão dele, bateu na parede e caiu no chão distante. Na hora, parecia que o tempo parou. Eu fiquei paralisada, tremendo. Ele ficou caído, grogue, com o rosto no chão. E ali mesmo, no meio do chão frio, ele começou a chorar. Chorava como criança, como quem teve um encontro com a justiça de Deus. Eu peguei meu filho, corri para o quarto, tranquei a porta e liguei para uma irmã que era muito discreta, que sempre me oferecia ajuda sem perguntar muito. Ela veio, me buscou, me levou para a casa dela, me deu abrigo, ligou para um dos cooperadores mais antigos que já desconfiava de certas coisas e ali tudo veio à tona. O ministério agiu com sabedoria, nada foi exposto em púlpito, tudo foi tratado com oração, conselho e discernimento. Mas ele foi afastado e eu fui liberta.